pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno e o nosso tema é África, uso de recursos naturais. A África é o maior continente em extensão territorial do nosso planeta. Ela é composta por 54 países e dentro dela vive a segunda maior população continental do planeta, mais de 1 bilhão de habitantes. Além disso, o continente africano é um continente plural. Nele encontramos uma enorme diversidade física e socioeconômica, além de cultural. É um espaço, onde temos a presença de enormes vales férteis, onde a vida parece não ter fim, mas também de desertos gigantes, como é o caso do Saara, que é o maior do mundo. O contraste da pobreza e riqueza também é muito visível por toda a sua extensão continental, sendo caracterizado principalmente pelas péssimas condições de vida de muitos países, mas ao mesmo tempo em que encontramos regiões modernas e desenvolvidas socioeconomicamente. A sua cultura é muito vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza imaterial, fator que se explica tanto pela diversidade de etnias presentes na África, quanto pela influência dos povos do Oriente Médio e Europeu, que tiveram contato com os africanos ao longo da história. Toda essa mistura de povos, faz com que atualmente no continente se fale diversos idiomas e cultue-se várias religiões, caracterizando a África, então, como um continente pluricultural. E quando pensamos na África em relação aos recursos naturais, nós temos a grande presença deles, os quais se formam pela junção dos seguintes fatores principalmente, A formação geológica, que é da idade pré-cambriana, predominante das eras ainda arqueozoica e proterozoica. Então, portanto, ela é uma região formada por terrenos muito antigos e apresentando condições favoráveis para essa formação de minérios, como ouro, diamante, entre outros. Além disso, a sua grande extensão latitudinal, climas e vegetação também acaba favorecendo aí nessa formação desses recursos naturais do continente africano, que nós iremos ver a partir de agora. E quando pensamos nesses recursos naturais, principalmente na questão dos minérios, desde o século XV o continente supre o mundo com suas riquezas. Esse processo ele foi intensificado durante o período do imperialismo, lá no século XIX. O que foi o imperialismo? Ele foi o período que o continente africano ele foi dividido entre as potências europeias da época, com destaques aí para a Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Itália, os quais passam então a dominar o continente, fazem divisões territoriais que não respeitavam as culturas dos povos nativos, seus reinos, aldeias e grupos étnicos, e passam a explorar ao máximo os recursos naturais da região. Mas mesmo com o fim do imperialismo, nós não temos o fim dessa exploração dos recursos naturais, dos minérios principalmente. Fato que acontece até os dias de hoje, sendo então o continente responsável em suprir partes do consumo mundial de minérios. E quando pensamos em minerais, os que se destacam nessa região são principalmente a platina, a qual é explorada na África do Sul, Zimbábue e Etiópia principalmente, o ouro na África do Sul, Congo e Gana, o diamante em Botsuana, Congo, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Gana, urânio em Níger, Chad, África do Sul e Namíbia, e o petróleo no Congo, Egito e principalmente Angola, Argélia, Líbia e Nigéria. Esses 4 países fazem parte da OPEP. Lembrando então que minerais são recursos naturais não renováveis e muito importantes para a sociedade, já que a partir deles é que produzimos quase tudo que utilizamos em nosso cotidiano. Outro importante recurso que temos na África são os recursos florestais, que são recursos ligados às florestas, como a extração de árvores e plantas. Segundo Mallet 2017, ele diz que as florestas são um recurso fundamental para a sobrevivência e bem-estar das populações rurais africanas, às quais correspondem a maior parte da população do continente. Os estudos dele revelam que mais de 80% da população africana continua a depender de fontes tradicionais de combustíveis lenhosos, principalmente carvão vegetal e lenha, para satisfazer as suas necessidades energéticas.
E com o uso, né, dos recursos florestais, nós vamos ter dois biomas que vão sofrer muito com esse processo, que é, no caso, o savana, né, que é um bioma que se localiza no mapa aí nessa cor verde clara, e também o bioma da floresta do Congo, que é um bioma localizado aí nessa cor em verde mais escuro, sendo ele uma floresta tropical, assim como a Amazônia brasileira. As principais formas de devastação desses dois biomas, tanto savana quanto a floresta do Congo, estão ligadas à exploração da madeira e minérios, além da expansão da agricultura e também do crescimento demográfico. Segundo um estudo da ONU, o desflorestamento na África nos últimos anos tem sido aí 3 vezes maior que a média mundial, sendo a floresta do Congo um dos biomas mais afetados. E um outro recurso que temos em abundância em grande parte da América, mas que temos baixos índices na África, é a água, que é um recurso essencial para a manutenção da vida. É nas regiões mais extremas do continente africano, tanto no norte como no sul, que temos a maior falta de água, algo que não ocorre na região central, a qual é marcada pelo clima tropical. Mas nessa região sofre com a escassez econômica do recurso, como podemos ver no segundo mapa, onde falta investimentos em saneamento básico, o que prejudica a qualidade da água disponível e a falta de mecanismos para que essa água chegue a todos que necessitam. E o uso excessivo dos recursos naturais irá causar diversos impactos de ordem naturais e sociais do continente. O desmatamento é um dos responsáveis pelo avanço da desertificação no continente, processo que faz com que as áreas semiáridas se tornem desérticas, e a vegetação tem um papel especial como forma de acabar ou retardar esse processo. Devido ao alto grau do desmatamento na região ao sul do deserto do Saara, na região conhecida como Sahel, o deserto avança em direção a essa região. Como forma então de frear esse avanço, os países africanos da região do Sahel se uniram para criar a chamada Muralha Verde, na qual eles estão plantando um cinturão de árvores com mais de 8.000 quilômetros de extensão e 15 quilômetros de largura, como forma de barrar o avanço do deserto. O projeto foi lançado em 2007 e pretende estar pronto até o ano de 2030. Além disso, problemas de arenização, erosão, salinização também contribuem negativamente para o declínio da produtividade dos solos, como podemos observar nesse mapa central, em que todos os locais que estão representados pela cor vermelha são locais que sofrem aí atualmente com o declínio da produtividade dos solos. E pensando nesses problemas que citamos agora, deixo com vocês 2 dicas de filme. O primeiro é o documentário do cineasta brasileiro Fernando Meirelles, intitulado de A Grande Muralha Verde, que foi lançado no ano passado. O filme ele acompanha a construção dessa Grande Muralha Verde, movimento que envolve diversos países no combate à desertificação e às mudanças climáticas. Uma dica bacana. Outro também que é muito legal é O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme que nós temos na Netflix, e ele se passa em Malawi, um país ao sul do continente, e aborda essa vida rural na África e os desafios para se produzir alimentos em uma região semiárida e com falta de tecnologia e com muitos problemas sociais e ambientais. Outro problema também que temos em grande quantidade na África são os problemas urbanos, que são decorrentes também dos problemas rurais. Lembrando que ainda 58% da população do continente vive nas áreas rurais. O continente vive atualmente o processo mais acelerado de êxodo rural e urbanização do mundo. As cidades estão crescendo de forma desordenada, sem estrutura, o que agrava ainda mais os problemas sociais e ambientais no continente. Para se ter uma noção, é no continente africano, na cidade de Nairobi, no Quênia, que temos a maior favela do mundo, a comunidade de Kibera, onde vivem em torno aí de mais de 2,5 milhões de habitantes. A maior parte vivendo aí em situações precárias. Algo que ficou também, essa situação de viver precariamente, ficou evidente durante essa nossa pandemia do coronavírus. Se a higienização das mãos é uma das medidas que mais ajudam no combate
a doença, como fazer isso em um local onde a maioria das pessoas não tem acesso ao saneamento básico? Então isso se torna um grande problema no continente africano. Então por isso governos e ONGs instalaram locais para que as pessoas pudessem lavar as mãos, né, como forma de tentar amenizar esses problemas. Atualmente já são mais de 200 mil casos registrados no continente africano e mais de 5 mil mortos. E eu trago também uma dica de filme para vocês, relacionados a esses problemas urbanos do continente africano. O filme que temos é A Rainha de Catuê, que é uma produção da Disney e conta a história de uma menina analfabeta que vive em uma das maiores favelas de Kampala, que é a capital de Uganda, e tem a sua vida mudada a partir do jogo do xadrez. Então você consegue ver, né, neste filme a situação precária em que as famílias vivem nessa região do continente africano. Mais uma questão então. Com tantas riquezas minerais, por que o continente africano é pobre economicamente? Já parou para pensar nisso? A resposta é que o quê? Que apesar dessas riquezas, né, estarem todas no território africano, grande parte delas não fica para o continente africano. Elas vão para onde? Vão principalmente para os países como Estados Unidos, Canadá e também países da Europa. Por ser um continente muito pobre, na África nós não temos empresas que tenham, né, desenvolvimento tecnológico para acabar explorando esses recursos, o que acaba sendo feito então por empresas transnacionais, que são empresas americanas, canadenses, americanas, mas que atuam no continente africano. E aí, no final, toda aquela riqueza que vai gerar dessa exploração não fica, né, essa riqueza não fica no continente africano, mas sim vai para os países europeus e também Estados Unidos e Canadá na sua maior parte. E para quem gosta de cinema, mais uma dica, o filme Diamante de Sangue. Nele é possível, né, verificar todo esse processo que acontece da exploração dos recursos minerais na África, né? Ele mostra então essa exploração desse recurso mineral em um país onde nós temos diversos problemas relacionados, né, a questões internas, principalmente guerras civis. Porém, né, essa riqueza da exploração não fica para esse país, né, onde as pessoas vivem em condições precárias. Toda essa riqueza da exploração acaba sendo aí, né, para bancar algumas pessoas poderosas do país e também os empresários, né, das transnacionais responsáveis por essa exploração do diamante. Vale a pena assistir também, mais uma dica para vocês. É isso aí então, pessoal. Encerramos aqui mais uma aula narrada. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.